exemplo, o objetivo é definir qual a posição relativa entre as retas R e S. Como eu tenho duas retas no espaço, eu tenho 4 opções. Elas são paralelas distintas, paralelas coincidentes, concorrentes ou reversas. Então, vamos a partir dessas duas retas, que foram dadas por meio de equações paramétricas, definir em qual situação eu me encontro. O primeiro passo ao estudar a posição relativa de duas retas é determinar qual o vetor diretor de cada reta. Para a reta R, o vetor diretor é o vetor 2, menos 1 e 1. Da reta S, o vetor diretor é o vetor menos 4, 2 e menos 2. Uma vez que eu conheço o vetor diretor de cada reta, a primeira pergunta é: esses vetores são ou não paralelos? Nesse caso, quando eu comparo o vetor VS com o vetor VR, nós observamos que as coordenadas de VR são metade das de VS, com sinal trocado, ou, no que é a mesma coisa, VS é igual a menos 2 vezes o vetor VR. Se eu multiplico VR por menos 2 vezes 2, menos 4, menos 2 vezes menos 1, 2, e menos 2 vezes 1, menos 2. Então, como VS é menos 2 vezes VR, segue que as retas são paralelas. A dúvida agora é: elas são paralelas e coincidentes, ou seja, são duas equações para a mesma reta, ou elas são paralelas e distintas? Para verificar se elas são paralelas, coincidentes ou distintas, eu preciso inicialmente tomar um ponto ou de R ou de S. Vou escolher um ponto da reta R, o ponto 1, 2 e 4. Esse ponto é obtido ao tomar t igual a 0. Eu poderia aqui ter escolhido qualquer outro valor real para t, por exemplo, t igual a 5, e se eu tomasse t igual a 5, eu teria o ponto 11, menos 3 e 9. E seria um ponto da reta que eu utilizaria. Então, por questão de escolha, tomei t igual a 0. Uma vez que eu escolhi o ponto P na reta R, a pergunta que segue é: esse ponto PR, ele pertence à reta S? E eu tenho duas respostas possíveis. Ou esse ponto pertence à reta, ou ele não pertence à reta S. No caso em que PR pertence a S, as retas são coincidentes. A reta R é igual à reta S. No caso em que PR não pertence a S, eu tenho que as retas são paralelas e distintas. Então, o que eu quero agora é verificar em qual situação eu me encontro para as duas retas dadas. Verificar se o ponto da reta R pertence à reta S. A primeira coordenada é o x, a segunda coordenada o y, a terceira o z. Substituo na equação de S, x, y e z por 1, 2 e 4, e segue que 3 menos 4t é igual a 1, 1 mais 2t é igual a 2, e 5 menos 2t é igual a 4. O que eu tenho que fazer agora é resolver cada uma das equações e identificar quanto vale t em cada uma delas. Da primeira equação, segue que t é igual a meio.
Da segunda equação, t igual a meio. E da terceira equação, eu também tenho t igual a meio. Como o valor de t é o mesmo nas três equações, eu posso concluir que o ponto da reta R pertence à reta S. Então, as retas são paralelas. Como o ponto da reta R pertence à reta S, R é igual a S. E eu concluo que R e S são paralelas e coincidentes. Então, temos um caso em que eu tenho duas equações distintas que representam a mesma reta.